Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e TV Sangue Gaúcho apresentam Receitas da Nossa História. Projeto cultural, uma websérie de 12 episódios que vai trazer um pouco da história da culinária e dos povos da região do Alto Uruguai do norte do estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto vai ter, além da websérie que está disponível em todas as redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, para ter maior acessibilidade, teremos a edição de um livro com 500 unidades que será distribuído gratuitamente a todas as entidades culturais e pessoas afins. Este projeto conta com o patrocínio das seguintes empresas: Brastelha Industrial, Cavalete Cadeiras Profissionais, Bigolar Máquinas, Ervateira Rei Verde, GPR Nutrição Animal e Casul Distribuidora de Produtos Agropecuários. O financiamento é do Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje estaremos fazendo a culinária voltada ao gaúcho. Vamos ter a presença de um casal que vai nos ensinar a fazer uma costela com mandioca conhecida por vaca atolada. Neste episódio estaremos apresentando a culinária gaúcha. A origem gaúcha refere-se às características culturais, históricas e geográficas do estado do Rio Grande do Sul, localizado na região sul do Brasil. A cultura gaúcha é profundamente enraizada nas tradições dos gaúchos, que são os habitantes da região. Os gaúchos têm uma herança diversa, com influências indígenas, europeias e africanas. A origem gaúcha está relacionada à história, cultura e tradições do Rio Grande do Sul, incluindo a influência dos povos indígenas, dos colonizadores europeus e das características peculiares da região dos Pampas. A identidade gaúcha é marcada pela ligação com a terra, o trabalho no campo, a luta pela autonomia e as tradições culturais que são preservadas e celebradas até os dias de hoje. A culinária também é elemento fundamental da cultura gaúcha, muito conhecida por suas carnes suculentas, o churrasco, o carreteiro e outros pratos ricos em sabores e influências das tradições gaúchas. Há uma variedade de pratos e sobremesas que representam a cultura e tradições gastronômicas dessa região do Brasil. Um desses pratos é o que vai ser confeccionado e apresentado na websérie de hoje, que é a costela de gado com mandioca ou a popular vaca atolada. A preparação da vaca atolada envolve o cozimento lento da carne juntamente com a mandioca, resultando em um prato rico e saboroso. Os ingredientes são combinados em uma panela, permitindo que a carne fique macia e a mandioca absorva os sabores do caldo. Além da carne e da mandioca, a receita inclui cebola, alho, tomate, pimentão, cheiro verde e outros temperos de acordo com o gosto pessoal. O prato é geralmente servido com arroz branco. Como sobremesa, teremos doce de figo, sobremesa popular e tradicional em diversas regiões do Brasil, que consiste em figos maduros, cozidos em uma calda açucarada, resultando em uma textura macia e um sabor doce e suculento. E a ambrosia, doce à base de leite, açúcar e ovos, muito apreciado por sua textura cremosa e sabor delicado, lembrando uma espécie de leite condensado caseiro. Mas antes de nós fazermos o prato da vaca atolada, eu quero conversar um pouco com a doutora Natália Espanhol, que foi prenda, rainha da FRENAP, a nossa feira maior aqui do Alto Uruguai, de Erechim. Natália, gostaria que tu te apresentasse e que tu falasse um pouquinho de como surgiu o movimento e aqui especificamente na nossa região. Olá, Marco, tudo bem? É sempre uma honra trazer assuntos que são voltados à nossa cultura, né? As coisas que são propriamente da nossa terra. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Natália Espanhol, eu sou advogada, radialista, prenda, tradicionalista desde muito pequena e também rainha da FRENAP. Eu acredito que tudo que a gente pode trazer que une os nossos povos é sempre uma construção diária e que engrandece o nosso Rio Grande do Sul, o nosso país e toda a nossa cultura. E sobre o surgimento do MTG, sobre o surgimento propriamente do gaúcho, é uma história muito bonita, né? Afinal, pós-Segunda Guerra Mundial, com toda a globalização que existia naquela época, o surgimento do rock and roll, da Coca-Cola, de todos esses grandes símbolos mundiais que acabavam dominando o Brasil e também o mundo,
começou a se desenvolver uma ideia de voltar às origens e regionalizar aquilo que é nosso. Acabava por acontecer uma situação bastante estranha. As pessoas, elas tinham vergonha de usar bombacha, tinham vergonha de trajar as roupas típicas aqui do nosso estado, e quem fazia uso dessas vestes acabava sendo certamente um estranho na sua região. E foi por isso que aproximadamente no ano de 1947, 48, começou o que a gente chama de Revolução do Gaúcho. Essa Revolução do Gaúcho deu origem ao MTG posteriormente, mas ela consistia basicamente na junção de algumas ideias de líderes do tradicionalismo e também da patrulha do quero-quero, unindo essas ideias para que pudesse se haver um resgate dos costumes propriamente gaúchos. Foi por isso que, então, eles deram início à primeira Ronda Gaúcha e que posteriormente se transformou na comemoração da Semana Farroupilha, né? E assim também surgiu a ideia do 35 CTG. Inicialmente, eu gosto bastante de frisar isso, essa ideia consistia em uma criação de uma entidade tradicionalista com 35 integrantes. Mas percebendo a dinâmica de tudo que estava acontecendo e também o tamanho do nosso estado, de tudo que podia ser expandido, foi decidido que então seriam criadas 35 entidades tradicionalistas no Rio Grande do Sul. E é aí que a nossa região se insere, porque uma dessas 35 entidades aqui do Rio Grande do Sul é o Centro de Tradições Gaúchas que eu participo, o CTG Galpão Campeiro, que inclusive foi o 8º CTG a ser fundado aqui no nosso Rio Grande do Sul, de acordo com o livro Danças e Andanças da Tradição Gaúcha de Paixão Cortes e Barbosa Lessa, que faz com que, além de ser o 8º CTG mais antigo do estado, o CTG Galpão Campeiro seja também o pioneiro no culto às tradições aqui na 19ª região tradicionalista, que é uma das 30 regiões tradicionalistas que o movimento tradicionalista gaúcho divide o nosso estado, fazendo com que a gente encha o coração de orgulho ao saber que a gente faz parte de uma história tão bonita, né? São 70 anos de história, né? Estamos em 2023, no ano que passou, completamos aqui na nossa região 70 anos de história deste núcleo, dessa célula tradicionalista. Importante falarmos um pouquinho também do surgimento. Acredita-se que em 52 fundou-se oficialmente, documentalmente, mas a entidade provavelmente já tinha sido começada a se pensar um pouquinho antes, com Hugo Ramírez e seus amigos, para fundar aqui em Erechim um dos núcleos. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da importância dessa entidade e da inclusão que nós temos dentro da sociedade, que na época era imigrante, do gaúcho, das coisas que vieram daquela região mais fronteiriça e que foram trazidas aqui para a última colônia, a colônia de Erechim. Afinal de contas, estamos comemorando 105 anos de emancipação política. Era uma colônia que tinha muito imigrante e que o gauchismo passou a fazer parte desta comunidade do norte do Rio Grande do Sul. É verdade. O CTG Galpão Campeiro, ele oficialmente foi criado em 6 de dezembro de 1952, né? Mas a gente acredita que a organização documental desse CTG tenha ocorrido algum tempo antes. Afinal, os ideais tradicionalistas, eles foram muito difundidos a partir de 47, o que fez com que várias células espalhadas aqui pelo nosso estado tivessem a intenção de se desenvolver e criar a sua própria entidade tradicionalista. Aqui na nossa região, na mesma época do Galpão Campeiro, tem também o CTG Lalau Miranda, em Passo Fundo, que acredita-se ter sido a 7ª entidade tradicionalista, né, por ter sido bastante próxima à fundação dos dois CTGs. E a gente sabe que, por ter sido a última colônia a ser efetivamente ocupada, o norte do Rio Grande do Sul, isso tudo fez com que a gente sofresse bastante influência tanto dos colonizadores vindos da Europa, mas também dos povos originários que aqui já estavam, como índios, negros, etc., todos eles que fizeram a formação do gaúcho como efetivamente a gente conhece. Até porque muito antes de existir efetivamente gaúchos, como a gente conhece, existiam povos indígenas aqui na nossa região e em todo o estado que aqui já habitavam, tinham seus usos, seus costumes e que acabaram trazendo essas tradições porque a gente conhece de gaúcho hoje, né? Por exemplo, os grupos pampianos, quase na divisa com a Argentina, têm características bastante próprias. Os tupis-guaranis, os caigangues, todos eles tiveram contribuições bastante importantes para o gauchismo, como, por exemplo, o chimarrão, né? Que é de origem indígena e que faz
hoje parte da casa e do dia a dia de tantas pessoas, de tantos gaúchos e até fora daqui do nosso estado. E, inclusive, a influência indígena é tão grande aqui na nossa região que o nosso próprio nome aqui da cidade, Erechim, é derivado de um termo caigangue, né, que significa campo pequeno. Isso mostra que a mescla dessas tantas culturas que habitavam o nosso estado é que realmente fez nascer o gaúcho como a gente sabe, o gaúcho que agrega tantas culturas, tantas colonizações diferentes e que vai adequando esses hábitos. Uma peculiaridade da nossa região, que é bem interessante, a região principalmente Erechim, à nossa volta, é que nós tínhamos bastante campos aqui, né? Então os campos também tinha com certeza animais, tinha sua fauna, sua flora, tão importante para a existência dos índios. Nós tínhamos aqui muito pinheiro, araucária, né? Então era uma fruta que era muito apreciada pelos indígenas que aqui viviam. Acredita-se que a culinária também foi um meio, né, Natália, de nós aproximarmos os povos, porque vamos falar um pouquinho da culinária em função do projeto que é Receitas da Nossa História. Hoje nós mantemos ainda as nossas festas, onde nós fazemos uma fusão entre alemães, italianos, espanhóis, negros, índios, com aqueles que aqui se criaram, que foram os gaúchos. Por volta de um churrasco, por volta de uma comida campeira, nós temos até hoje esta ligação, esta linkagem entre as etnias com o nosso gauchismo. Muitos pratos do gaúcho se originaram, né, das etnias ou das raças que já estavam por aqui ou que conviveram junto com os pré-gaúchos, os gaúchos que aqui já existiam. Eu agora vou para a culinária, vou lá para o prato e depois eu volto para conversar mais um pouquinho sobre a história do surgimento do gaúcho ou do pré-gaúcho, que se deu no final do século XV, começo do século XVI. Lá na fundação da Colônia de Sacramento, ou um pouco antes da fundação, nós já tivemos o surgimento de alguns pré-gaúchos na República Oriental do Uruguai. Temos também a bebida típica, o chimarrão, que é muito típico, principalmente aqui na nossa região, que temos grandes ervateiras. Eu quero te passar uma cuia de mate e gostaria que tu falasse um pouquinho do chimarrão, a importância para a nossa região, para o norte do Rio Grande do Sul, e no contexto geral, a nível da América e do mundo, afinal de contas, o chimarrão é tomado na Síria e em outros países também. O chimarrão ele é tomado no mundo todo, né? E mais do que simplesmente ser o símbolo da hospitalidade do gaúcho, o chimarrão e a erva mate têm uma importância muito grande economicamente, né? Afinal, essa bebida que é tão conhecida, tão divulgada e tão consumida no mundo inteiro, ela é produzida somente aqui, nessa grande área que compõe o sul do Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina. E da mesma forma, ela representa a união entre os povos. Afinal, tem uma frase muito bonita que eu gosto, que inclusive é o lema da 19ª Região Tradicionalista, que é: nós, os gaúchos, não somos etnia, nós somos a união de todos os povos. E é isso que faz a gente valorizar tanto ser gaúcho. Obrigado, eu quero agradecer a Natália pela participação, dizer que foi um privilégio para nós estarmos aqui. E nós vamos agora para o prato da culinária, afinal de contas, né, estamos aqui com o casal Glademir e a Elisete, que são tradicionalistas e vão nos apresentar hoje, vamos contar a história da vaca atolada, que é a costela de boi ou bovina com mandioca e temperos, e a gente vai mostrar esse prato, desenvolvendo para você um pouquinho desta culinária tão importante. E depois vou falar um pouquinho do surgimento, como surgiu o gaúcho, desde do final do século XV, início do século XVI, com a fundação, a vinda dos primeiros povos portugueses, espanhóis, europeus para o sul do Uruguai, criou-se a Colônia do Sacramento e dali para frente temos uma história bonita que vamos dar sequência no nosso projeto. Para a preparação da costela de gado com mandioca ou a vaca atolada, serão utilizados os seguintes ingredientes: 1,5 kg de costela, 1,5 kg de mandioca, 200 gramas de bacon, 3 colheres de banha, 2 tomates, 1 pimentão, 1 cebola grande, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de colorau, 1 pimenta dedo de moça, 3 folhas de louro, pimenta do reino a gosto,
Sal a gosto. O modo de preparo e o resultado final você verá a partir de agora. Bem, agora nós vamos então para a famosa vaca atolada. Por que este prato levou este nome? É um prato que se originou no Mato Grosso do Sul, no norte do Paraná, e se espalhou pelo Brasil inteiro. Era um prato feito de costela de gado, poderia também ser frita, levada em latas ou em recipientes aonde se poderia armazenar. Por que frita? Porque muitas vezes não tinha refrigeração. Quem fazia esse prato eram os tropeiros, quem levava, transportava o gado, as tropas de mula. E por que levou o nome de vaca atolada, se é costela com mandioca? Porque na realidade se fazia este prato, que era um pouco mais demorado, num período em que chovia muito, em dias de chuva. Então as vacas, às vezes os bois que estavam sendo tropeados, transportados, eles atolavam, eles paravam no meio de uma enchente de água e aí eles seguravam a caravana que ia levando, né, esse gado todo e faziam aí este prato maravilhoso. Usavam temperos da região que eles estavam, muitas raízes, folhas de árvores, e usavam a famosa mandioca, ou aipim, ou macaxeira, dependendo da região do Brasil que era feito o prato. É um prato simples, mas é um prato muito saboroso e feito, repito, com a costela do boi. Poderia ser feito com outros tipos de carne? Sim, poderiam. Na época em que se viajava, podia-se fazer com carnes de caça, ou então com carnes de porco, carnes suínas, ou então com carne de aves. Tá? Mas o prato tradicional era carne de boi, ou carne bovina. Lembrando também que esta costela com mandioca, ou essa vaca atolada, poderia ser feito com costela sobrada. Assava muitas vezes a carne no espeto, para não estragar, colocava em alguns recipientes para transportar e no momento oportuno usava então a costela que já estava cozida. No nosso caso, nós vamos ter aí a costela em natura. Vladimir, quero te agradecer por estar aqui junto conosco, fazer esse projeto e nós falarmos um pouquinho deste prato tão belo e tão saboroso que é a nossa costela com mandioca, ou famosa e conhecida pelos gaúchos como vaca atolada. Gostaria que tu explicasse o que nós vamos ter aí para fazer este prato. Vamos começar com banha de porco. Banha, gordura. Gordura. Vamos com o bacon. Bacon. Muito importante, aqui nós falamos de bacon, mas nas tropeadas se usava muito toicinho de porco, né? Que era salgado, era defumado, que não deixa de ser o bacon, porque ele dura fora do congelamento. Aqui no caso nós estamos usando a gordura, né, Vladimir? Importante dizer que se a costela fosse muito gorda, não precisaria desta gordura. E mais, lembrando que a costela, se ela estivesse armazenada em latas, frita na gordura, usava-se então a própria gordura da lata. Isso. E daí temos alho, colorau, pimenta do reino, temos pimenta. Pimenta e louro, folhas de louro. Isso. Cebola, pimentão, tomate. Tomate é mais moderno, mas também foi usado. E vamos usar o quê? A costela. Gostaria que tu pegasse um pedacinho de costela e mostrasse o tamanho, para que as pessoas tenham noção. O tamanho da costela, ele tem que ser feito mais ou menos uma porção para uma pessoa. Uma pessoa. E dá em torno de 100 a 150 gramas, é isso, né? Isso. Tá? Mostra a costela, a parte da costela embaixo. A costela está aqui, ó. Pega um outro pedaço para ter, tem um outro, tem a costela que aparece um pouco mais. Olha aqui, ó. Aqui está a costela. Aqui temos, vou botar a mão, ó. Costela do boi, ó. Tá aí, ó. Poderia se fazer com outras carnes? Sim, poderia. Mas a costela, neste caso, era o que predominava. E nós temos também o quê? Além da costela? Mandioca. A mandioca. Quanto de costela? 1,5 kg? 1,5 kg. E a mandioca, a mesma quantidade? Mesma quantidade para fazer esse prato. Tempera ou tempera depois? Sal. Sal. Salga depois? Depois. Tu dá uma fritadinha, depois tá bom. Sal. Começamos então com o quê? Gordura. Gordura. Então já pode levar para a panela aí. Então vamos aumentar um pouco o fogo. Isso. Vai a gordura em torno de quê? 3 colheres? 4 colheres? 3 colheres de gordura. Depende do tamanho da panela e a quantidade de... Isso. E a quantidade de carne que vai ser frita.
já coloca o bacon. A panela está bastante quente. Por isso é que nós estamos tendo os estalinhos, mas logo vai normalizar. Vai normalizar. Frita o bacon. Bem fritinho. Isso aí. Bem, nós vamos dar sequência. O que nós vamos colocar agora depois que fritou o bacon? Bacon, daí agora nós vamos colocar a costela. Isso, para fritar. Coloca no fundo, preenche bem. Isso. A parte da costela vai virada para baixo. Para baixo. Isso é muito importante. Mais ou menos, lembrando que mais ou menos o tamanho da costela seria uma porção de carne por pessoa. Pode ser maior, pode ser menor, né? Eu repito, a carne pode ser variada, pode se variar do tipo de carne, mas basicamente é isso. Vai se selar esta carne, se fritar ela, e depois então nós daremos sequência ao prato. Vladimir, enquanto tu frita esta carne, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa cultura. Pode ser? Bem, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento do pré-gaúcho. Como surgiram os primeiros povos considerados gaúchos? Quem era o gaúcho? Era uma mistura do índio, dos povos primitivos, dos povos originários, com o europeu. Quem veio para cá no final do século XV, início do século XVI, 1540 e pouco, né, nós já tivemos a chegada ao sul do Brasil, logo após o descobrimento do Brasil, que foi dia 22 de abril de 1500, avistaram o Monte Pascoal, vieram para o sul da Bahia, onde temos o Porto Seguro e a cidade de Cabralha. Quem viaja pelo Brasil conhece, deve ter conhecido esta região. As navegações, elas vinham descendo a costa brasileira ou a costa americana, latino-americana, do sul da América. Chegando na bacia do Rio da Prata, eles entravam à direita, porque descobriram que ali tinha água, comida, e os navios que faziam essas incursões para o sul da América, eles também precisavam ser reabastecidos. Às margens direita da bacia do Rio da Prata, nós temos hoje a República Oriental do Uruguai. E lá se tem notícias que se começou então a criar povos por causa do comércio da prata que vinha da região da Bolívia, do Paraguai, e por isso o estuário lá se chama Bacia do Rio da Prata, porque muita prata saía daquela região. Os espanhóis descobriram pelo centro da América do Sul que tinha muita prata. E ali começaram a ter os primeiros contatos, então, com os primeiros índios. Acredita-se, então, que o surgimento dos mestiços índio com europeu tenha surgido no século XVI. Dali para frente veio a Companhia de Jesus, fundação das reduções jesuíticas, catequização dos índios, e aí a história conta que a partir de 1626, com a fundação dos primeiros povos jesuíticos, nós começamos então a reunir por volta das reduções jesuíticas os índios e os primeiros jesuítas, e os povos que já estavam habitando aqui o nosso estado. Então é muito interessante colocar de que o gaúcho é originário da mistura do europeu com o povo nativo, com o índio, com as etnias indígenas que viviam aqui. Sejam eles guaranis, caigangues, ou então, do lado argentino, as outras etnias indígenas que por ali também existiam. Era um terceiro ser da mistura da Índia com o europeu. Normalmente a mãe era índia, o pai era europeu. Nesta relação você tinha então o nascimento de homens e às vezes também de mulheres. E aí esses homens normalmente eram com uma cor um pouco diferente do índio ou do nativo, dos povos originários, né? Porque puxavam muitas vezes para espanhol por cores de espanhóis ou de português, e esses saíam, né, à procura de trabalho, viravam aí andarilhos pelo mundo, eram especialistas
em trabalhar com cavalos, com bois, fazer cercas e fazer lidas de campo. Ali nós tivemos aí também a confecção de tranças em couro e muitos utensílios usados pelo homem. O gaúcho se espalhou por toda a América, surgindo então no Uruguai, na colônia do Sacramento, que logo em seguida ela foi fundada oficialmente, no século XVII. Dali para frente nós temos a fundação oficial da colônia do Sacramento, porém temos que lembrar que antes disso, nós já tivemos o contato dos povos primitivos com os europeus. Importante dizer também que a culinária gaúcha, ela é feita, os principais pratos tinham pouca participação da mulher. Isso é um detalhe muito importante. Por quê? Se nós formos analisar o churrasco, quem fazia? Quem abatia o gato? Normalmente eram os homens. Quem fazia o charque? Normalmente eram homens. As mulheres se atinham mais a ficar pelas fazendas, tiveram sim a participação na confecção de doces, de comidas de cozinha, e daí sim temos vários pratos ligados à mulher gaúcha. Mas uma peculiaridade importante é que a origem do termo gaúcho surgiu do homem, que era este que andava pelo mundo. Foram poucas as mulheres que a história mostra que tiveram a participação no contexto da culinária do nosso estado do Rio Grande do Sul. Bom, agora teremos o quê? Vai começar pelo alho. Coloca seu alho. O alho. Dá uma fritadinha. Dá uma fritadinha. Beleza? E vamos para a cebola. Logo após o alho vai o que? A cebola. Cebola. Então a sequência, o alho, a cebola. Nós temos aí o quê? Duas cebolas? Duas cebolas. Alho, uns 3 dentes mais ou menos? 3 dentes de alho. Lembrando que nós vamos ter um livro, com 500 unidades, onde nós teremos todas as receitas que vão estar à disposição. Tá? Então gostaria que você também acompanhasse nosso trabalho, que vai ficar registrado em uma obra bibliográfica. Até dourar a cebola, dá uma douradinha. Agora vamos ter que botar um pouquinho de sal, né? Agora que já está podendo botar um pouco de sal. O sal, muito importante. Vai mais ou menos uma colher de sal, um pouco mais. Depende da quantidade de mandioca. E a quantidade de carne que você vai usar. Isso aí. Nós vamos ter aqui a participação nesse prato do coloral, que era feito de urucum, que isso os indígenas tinham muito. Pimenta do reino, que vinha das especiarias das Índias, ou pimenta nativa, folha de louro, nós tivemos o pimentão, enfim, temperos que eram nativos da nossa flora, da nossa região sul do estado. O que tu vai colocar agora? Vamos já colocar o pimentão, né? Isso. Aí o pimentão e o tomate, já pode ir também, né? Pimentão e o tomate. A vaca atolada é uma espécie de fervido muito próximo à feijoada. Feijoada é feita com carne de porco, mas nós fizemos aqui feijoada com charque, com osso de carne bovina. Este prato é muito próximo porque é uma espécie de fervido. Na realidade ele vai cozinhar. Cozinhar. Deu-se uma seladinha. O que vamos colocar agora? Vai a pimenta do reino. Pimenta do reino. Isso. Pode colocar, Sérgio, dá para colocar. Isso aí. Isso. Tá. Pimenta do reino. A gosto. Depois tem as folhas de louro. Folha de louro. Há um detalhe que é importante, usa-se a pimenta inteira, a pimenta in natura, porque ela daí ela só dá o sabor. E não vai ficar tão picante. Isso. Boa. Uma pimenta aí. E o coloral, usa uma colher e meia de coloral para essa quantidade. Que é a porção que está aqui. Que é a porção que está aí. Isso tudo mexe bem. Bem, feito aqui a fritura dos temperos, amoleceu. Vai agora então, nós temos o quê? Vamos incluir a mandioca. Agora vai a mandioca. Isso, vai a mandioca. Tá aí.
Em torno de 1,5 kg. 1,5 kg. Mais ou menos a quantidade De carne. de carne. Tá aí, colocou a mandioca, nós vamos fazer o que agora? Colocar água, até cobrir. Até cobrir. E deixa cozinhando por em torno de o quê? Uma meia hora, 40 minutos? 40 minutos. Por aí. Depende a dureza da carne, depende a mandioca. É isso aí. Aí, ó, não mistura, a mandioca fica por cima. Por cima. Muito importante. E agora vamos Tá aí. tapar. Agora vamos deixar que ferva Ferva. para a gente poder mostrar a sequência do prato quando pronto. Estamos na hora mais importante. Dizer a vocês que nós acrescentamos aqui no final um tempero verde, né, que também pode fazer parte do prato. E nunca os tropeiros viajavam sem ter alguma coisa de aguardente, de cachaça. Então eu vou fazer aqui, vou servir os meus convidados, o Vladimir e a Elisete, para que nós façamos um brinde, né, com a cachaçinha que combina com este prato. Quero pedir para que vocês façam aí um brindezinho. Aí. Que beleza. Bem, aqui temos a então famosa vaca atolada, que é costela de boi, ou costela poderia ser suína ou outro tipo de carne, mas a princípio é costela de boi, com mandioca. Vejam o detalhe. Elisete, gostei que tu me desse o teu prato, eu vou servir, pode ser? Olha aqui, vamos servir então a dona Elisete. Tá aqui, ó, um pedaço de carne, uma costela. Tá? Vai também a mandioca, tem bastante caldo, né? Eles faziam muito porque às vezes sobrava, era misturado com farinha de mandioca, fazia o famoso angu, né? Também podia se fazer. Tudo isso faz parte. Também nós temos aqui, que não estava na receita, um arroz, né? Que também pode ser comido com arroz, e eles também faziam arroz com certeza para as viagens. Seu Vladimir, vou lhe dar a honra para o senhor se sirva, e eu ficarei para o final. Enquanto isso, vou fazer mais um brinde. O nosso Receitas da Nossa História, o projeto cultural, que é uma websérie de 12 capítulos, está no nosso canal. Sigam lá, curtam nas redes sociais e acompanhem. Afinal de contas, temos várias etnias, vários pratos, e a comida vai estar sempre como principal objetivo do nosso projeto. Temos também a edição de um livro, né, onde teremos 500 unidades para poder distribuir às entidades culturais, para as pessoas afins, voltadas à cultura, e esse projeto fica à disposição para ser usado por qualquer uma das pessoas que queiram conhecer um pouco da culinária das etnias. Eu agora vou fazer o quê? Vou me servir aqui, ó. Tá? Se eu não me sirvo, eles não conseguem comer, né? Então vamos lá, vamos servir aqui, ó, mandioquinha e um molho, claro, caldinho, né? Olha que coisa mais linda. Vou aproveitar para pegar bastante, até porque, né, é uma vez só que se serve. Os pratos que eles faziam eram pratos de tropeiro, então eram pratos fartos, tá? E depois teremos a sobremesa. Vamos provar? Vamos provar então. Tá aí. Perfeito, o tempero não pode sobressair, ele tem que dar um toque especial. E nós estamos aqui então com a vaca atolada, que teve a sua origem pelos tropeiros que viajaram pelo Brasil inteiro, e aqui no sul, né, também foi usado muito esse prato em função das tropas de gado que eram levadas daqui do Rio Grande do Sul até São Paulo, até Minas, enfim, até o centro do país. Agradecer ao Vladimir, a Elisete, que estão aqui hoje, e nós vamos comer aqui, depois teremos uma sobremesa para mostrar para você.
Bem, meus amigos, depois da vaca atolada, vem a sobremesa do gaúcho. É uma sobremesa típica feita pelas mulheres. Elisete, gostaria que tu falasse o que vai na ambrosia. Ambrosia é feita com leite, ovos e açúcar. Pode-se colocar cravo e canela. É um doce típico. E temos aqui para complementar a figada, que é muito feito na época de figos. Tá aí. Então hoje estamos encerrando com esta ambrosia e o doce de figo, bem típico aqui do sul do Brasil. Lembrando que o figo não é fruta, e sim uma flor, né? E que ele é cozido na calda, como disse a Elisete. A ambrosia também demora em torno de 1 hora e meia para ficar pronta. Bate os ovos, mistura com o leite, usa limão para talhar o leite, açúcar, dá uma queimada, uma caramelizada no açúcar, né? E depois deixa ferver até que ele fique no ponto. Bem simples, e eu quero agradecer ao casal Elisete. O projeto conta com o patrocínio das seguintes empresas: Brastelha Industrial, Cavalete Cadeiras Profissionais, Bigolar Máquinas, Ervateira Rei Verde, Caçul Distribuidora, GPR Nutrição Animal. O financiamento é do Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.